Graça e paz, meus amados. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vamos para o nosso terceiro áudio, terceiro podcast dessa série da leitura de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3 a 5. Capítulo 1, verso 3 a 5, quando nós estávamos lendo ali sobre a doutrina de Jesus, que foi o primeiro áudio, coração puro, que foi o áudio anterior, segundo áudio, e agora vamos para o terceiro áudio, que nós vamos falar sobre boa consciência. Lá na leitura, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que aquela orientação procedia do amor. Ela tinha como base o amor, que vem de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Nós já falamos da doutrina de Jesus, do coração puro, e agora quero falar dessa boa consciência. Essa boa consciência ela é produzida na pessoa que se submete ao evangelho de Jesus, à doutrina de Jesus. Quem se submete aos ensinos de Jesus, ela naturalmente tem uma boa consciência. Por quê? Porque Jesus teve uma boa consciência. Eu gosto de remeter boa consciência também a bom senso, né? A gente faz essa associação direta ao bom senso. Primeiro porque a palavra consciência, vindo aqui nessa leitura de 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, boa consciência vem do grego suneidesis. Suneidesis quer dizer assim, segundo o dicionário de Strong, a alma como diferenciadora entre o que é moralmente bom e mal, exaltando um e condenando o outro, impulsionando a fazer o que é bom e negando o segundo, que é o que é mal. Então, boa consciência é uma consciência trabalhada pela palavra de Deus para nós fazermos e exaltarmos somente aquilo que é bom. Logo, nós teremos pessoas de bom senso. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, verso 34, ele diz assim: como justificados que sois, recobrai o bom senso e não pequeis mais. Logo, se nós temos um bom senso recobrado, nós não pecamos mais, porque Jesus foi um homem de bom senso. Você concorda comigo? Jesus teve bom senso em tudo. E por quê? Porque ele tinha uma vida pautada na palavra de Deus. Ele viveu a palavra de Deus. Ele viveu os preceitos da lei, os mais profundos. Ele viveu tudo que era bom. Então ele tinha bom senso. Então boa consciência é ter bom senso, é serem pessoas de bom senso. Portanto, quando eu vejo um cristão, mesmo um cristão que tem lá seus 20, 30 anos de igreja, mas que não tem bom senso, eu sei que essa pessoa não foi trabalhada pela palavra de Deus. Ela não viveu a sã doutrina, que foi o nosso primeiro podcast. Portanto, ela não teve um coração purificado, que foi o segundo podcast. Ela não tem um coração puro. Portanto, ela não tem uma boa consciência. E o contrário do bom senso e da boa consciência, a gente vai ver em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, que o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: o Espírito Santo afirma que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizada. Olha, boa consciência é contrária à consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? Essa palavra cauterizada vem do grego cauteriazo. Cauteriazo, ela tem duas aplicações. É uma coisa marcada, tipo assim, a pele de uma pessoa marcada por uma brasa viva, ou a pele de um gado, ou a pele de uma pessoa, né? Você marca uma pessoa ali como propriedade, né? Naquela época existia isso, né? Pessoas marcadas a ferro quente, então ela gera uma cicatriz, né? Aquela cicatriz ficava insensível ao toque com o tempo. Então você tocava naquela cicatriz e a pessoa não sentia nada. A segunda aplicação é a insensibilidade da consciência, uma consciência insensível. Portanto, o que é a mente cauterizada? É aquela pessoa que, mesmo você dizendo que uma coisa é má, ela faz como se fosse bom. Você diz que uma coisa é boa,
ela não faz como se fosse mal. Ela tem uma mente cauterizada. Ela está marcada pelo pecado. Ela tem cicatrizes do pecado e ela não se permite ser trabalhada, purificada, podada pela palavra de Deus, conforme foi o nosso segundo áudio sobre coração puro. Quer ser podado, quer ser trabalhado pela palavra de Deus. Então, uma pessoa que vive debaixo da sã doutrina ou do ensino limpo de Jesus, um cristão genuíno que se molda ao ensino de Jesus, ele é um cristão naturalmente de boa consciência ou de bom senso. O que de fato é bom, para ele é bom. E o que de fato é mal, para ele é mal. Diferente de muitos, até cristãos, que têm uma mente cauterizada. Você diz que uma coisa é má e mesmo assim ele faz. Você ensina que uma coisa é errado, que é moralmente errado diante de Deus, e mesmo assim ele pratica. Ou você ensina que uma coisa é moralmente boa diante de Deus e ele não faz, porque ele tem a mente cauterizada, está insensível. É como se você tocasse naquela cicatriz e a pessoa não sentisse. Ela não sente nada porque está cauterizada. É muito perigoso termos a mente cauterizada, porque a nossa consciência tem que estar boa diante de Deus. Para você ter uma mente boa, uma boa consciência, ou seja, bom senso diante de Deus e das pessoas, você precisa se entregar de corpo, alma e espírito à vivência da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus para eliminar as cicatrizes da sua alma, as cicatrizes do pecado, as marcas que o pecado deixou na sua vida, para que você viva agora o que é bom de acordo com os parâmetros do reino de Deus, o que é bom de acordo com as regras e os preceitos do Senhor. Que essa palavra te encontre com uma mente, com uma consciência boa e não cauterizada. Que essa palavra te encontre com bom senso, que você recobre um bom senso, porque quando nós temos bom senso, nós não pecamos mais. Quando nós recobramos o bom senso, que vem, é óbvio, pela palavra de Deus, né? Nós não temos bom senso por nós mesmos, a gente vai buscar bom senso na palavra de Deus. Então, quando o bom senso da palavra de Deus está vivendo dentro de nós, nós somos naturalmente pessoas de bom senso, ou seja, de boa consciência. Nós não pecamos mais, nós não temos mais a mente cauterizada e, portanto, nós vamos dar, assim, bons frutos para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. E aí o próximo áudio é o nosso último áudio, é o 4º podcast. O próximo nós vamos falar sobre uma fé sincera, ou seja, uma fé não fingida. Deus abençoe.